É muito bom a gente perguntar, não é? A gente esclarecer para os irmãos onde estão os irmãos que poderiam estar conosco aqui, mas estão por aí, um viajando, outro trabalhando, outros enfermos, porque nós temos aprendido que igreja é relacionamento. Amém, irmãos? A igreja é um corpo vivo. Eu preciso de você e você precisa de mim. Eu fiquei muito impressionado com uma pergunta que fizeram para um antropologista. O que é antropologia? Antropologia é a ciência que estuda os diversos aspectos da vida social em diferentes culturas ou sociedades humanas. Este é um antropologista. Então fizeram a seguinte pergunta para ele: qual o sinal de um povo civilizado? Qual o sinal de um povo civilizado? As pedras clamam, né? Olha a pedra clamando aqui. Ser civilizado é reconhecer que não se vive sozinho. Entendeu? Precisa de esclarecer mais? Este homem é um estudioso da cultura dos povos, estudou e estuda como os povos vivem. E ninguém é capaz de viver sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Vamos voltar lá em Gênesis. Deus colocou Adão em um lugar perfeito, e Adão ainda estava no seu estado de perfeição. Mas depois de fazer tudo e colocar Adão ali no paraíso, ele olhou para Adão e viu que o coração de Adão estava triste. Viu Deus que o homem estava só. Adão estava lá, um tanto deprimido. Poxa, mas todo mundo passa um animal, ele dá um nome, o macho, fêmea, eu aqui. E Deus contemplou o coração de Adão e fez-lhe uma adjutora. Amém, irmãos? Nós precisamos de relacionamento. O homem, ele é um ser gregário por excelência. Se nós ficarmos em algum lugar, em alguma ilha, em algum canto, sozinho, nós morremos. Nós não temos capacidade de existir se não houver um outro ser semelhante para nós convivermos com eles. Lendo esta frase esta resposta deste antropologista, qual o sinal de um povo civilizado? Ser civilizado é reconhecer que não se vive sozinho. Eu fui lá em Filipenses 2, 4 a 7. O nome da minha mensagem hoje é Outros. E olha só o que diz Filipenses: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Amém, irmãos? Paulo escrevendo à igreja, para nós ficarmos atentos a este detalhe, porque não há, irmão, lugar para o egoísmo no Evangelho. Se nós queremos viver a vida do reino, o egoísmo tem que ir embora. E Jesus nos dá um discernimento perfeito a respeito disso. Nesse mesmo texto de Filipenses,
O texto diz: e sendo Deus, referindo-se a Jesus, e sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Deus optou de servir. A melhor maneira de viver a vida, enquanto estivermos habitando neste corpo, é servir. Por quê? Porque esta foi a opção de Jesus. Se Jesus escolheu servir, porque não tem outra alternativa. A alternativa é essa: servir. E Ele nos serviu de uma maneira de uma excelente maneira, que morreu por nós e tornou-se o nosso Salvador. Amém, irmãos? Então, o Evangelho, todo ele, é pautado no servir. Jesus viveu para outros. Paulo viveu para outros. Timóteo viveu para outros. Todos os personagens bíblicos viveram em função de outros. Não há espaço para nós vivermos uma vida individual. Eu viver em função de mim mesmo. No Evangelho não há lugar para esse tipo de comportamento. Paulo diz: vivo, não mas eu, mas Cristo vive em mim. Toda a base do Evangelho é baseada nesse princípio, não é? O princípio da convivência, o princípio de um servir ao outro. Porque, irmãos, se nós não servirmos uns aos outros, nós vamos nos tornar pessoas tão egoístas que podemos nos tornar hipocondríacas. Que são pessoas hipocondríacas? São pessoas que vivem tanto para si mesmo e começam a inventar doenças, começam a se tornar uma pessoa fora do normal. Tem muitas pessoas que estão vivendo assim, porque vivem para si e ficam tão preocupadas consigo mesmo que querem descobrir alguma coisa e acabam descobrindo coisas que nem o corpo tem. Inventam doenças, enfim. Esse quadro, infelizmente, é um quadro doentio. A nossa sociedade hoje, infelizmente, tem muita gente vivendo assim. E além de se viver assim, quando a pessoa vive assim, ela também desenvolve nela um outro sentimento muito perigoso, que é o sentimento de autocomiseração. O que é isso? Isso significa que a pessoa, quando vive assim, ela começa a ter pena dela mesma. Olha que situação ridícula nos leva ao egoísmo. Sabe aquela pessoa que diz assim: olha, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém liga para mim, ninguém me visita, ninguém me abraça, ninguém sorri para mim. É claro, a Bíblia diz: é dando que se recebe. Você quer receber um abraço de Derones? Abraço de Derones. Você quer receber um sorriso do irmão? Dê um sorriso para ele. Não espere o irmão sorrir para você, sorria para ele. Não espere o irmão visitar você, o visite. Não espere o irmão telefonar para você, telefona para ele. Amém, irmãos? Por que o irmão Valtir, ele é muito reconhecido pela igreja? De uma maneira geral, todos nós que convivemos com o Valtir, nos lembramos dele. Estamos sempre falando dele. No presbitério, quando nós nos reunimos, o pessoal do presbitério, quando todos os irmãos estão reunidos, normalmente
comenta-se alguma coisa sobre o Waltir. Por quê? Porque o Waltir sabia grego, hebraico, era um estudioso da palavra? Não era por isso. Porque o irmão Waltir sabia se relacionar com pessoas. Ele sabia cuidar das pessoas. E quando a gente cuida, e quando a gente tem esse espírito, as pessoas não esquecem da gente. Por isso que ele é lembrado. Hoje eu estava me lembrando de uma experiência muito interessante, né? Eu tinha quando eu trabalhava na Caixa Econômica, eu tinha um amigo que trabalhava na agência comigo, que ele era, não sei se essa palavra está certa, ele era muito, uma pessoa assim, muito apreciada. Aquele camarada, parecia que a mãe dele passou açúcar nele. Todo mundo gostava dele. Impressionante. Ele era agradabilíssimo. E um dia, eu muito curioso, falei, mas por que todo mundo aprecia esse colega? Por quê? Ele tem alguma coisa diferente dos demais. É impossível. Uma pessoa, ninguém nasce adocicado, não é? Quando a gente nasce, todos nós nascemos da mesma maneira. Mas ele era agradabilíssimo. Eu comecei então a observar os hábitos dele. Deus me deu discernimento para eu observar como que ele se comportava na agência com os colegas. Desde o momento que ele chegava até o momento que ele saía. Eu comecei a olhar para ele e falei, eu vou ver o que esse cara tem de diferente. Ele tem alguma coisa interessante, só pode ter. E comecei a observar. Quando ele chegava pela manhã, ele cumprimentava os guardas, ele cumprimentava os colegas, ia de mesa em mesa, fazendo isso. É claro que a gente pode dizer, mas isso é questão de temperamento. Mas temperamento a gente também pode aprender, né? Não tem, aprende. E eu não tinha essas características tão adocicadas como ele tinha. Falei, não, eu também quero ser pelo menos um cara mais agradável, porque eu não sou tão doce assim, não é? Então, quando ele ia tomar café, ele comprava pão, ele não comprava pão só para ele. Ele comprava pão e comprava mais outros, os 4, 5, e deixava lá. Falei, bom, eu vou comprar pão, vou tomar café, mas alguém pode ter chegado aí sem café, vem aqui e come o pão. Falei, e fui observando as atitudes dele. Na hora de sair, que a agência ia fechar, ele ficava à disposição. Alguém está precisando de alguma ajuda? Ele não ia embora. Se alguém, olha que esse negócio quando está faltando 5 minutos, não é fácil não. A bolsa já está prontinha, tudo prontinho, é só bater o relógio que a gente já está caindo fora, né? Isso é natural depois de alguns anos de convivência, que a gente vai descobrindo os macetes da agência, tal, como é que faz, como é que não faz. Mas ele tinha essa característica, eu falei, já sei. Por que as pessoas gostam dele? Sabe por quê? Porque ele se oferece. Irmãos, se oferece. Ninguém é gostável por ser gostável. Eu entro aqui, todo mundo gosta de mim. Poxa, olha que cara espetacular. Não existe isso. Nem Jesus. Nem Jesus. Você sabe por que Jesus é mestre por excelência? Porque serviu. Amém, irmãos? Você sabe por que nós admiramos as nossas mães? É só porque ela é a nossa mãe que a gente admira? Sim, em parte sim. Mas nem todas as mães biológicas verdadeiramente são mães, não é? Existem muitas mães aí que filhos não querem ver. Mas são exceções. De uma regra geral, a mãe é uma personagem maravilhosa na família. É ou não é? Você pode falar amém por isso? Vocês admiram a mãe de vocês? Amém?
Mãe é algo assim, pelo menos a minha é, e eu tenho certeza que a de vocês também. Algo espetacular, não é? Me lembro uma vez que cheguei em casa e fizeram um bolo gostoso lá e meus irmãos comeram quase tudo, mas ela separou para mim o dela. Porque dividiram lá o bolo e deram para ela. Ela falou, mas Derones ainda não chegou, vou guardar para ele. Meus irmãos comeram tudo, mas a mãe não. Então por que a mãe é notável? Por que ela é excelente? Porque ela é mãe? Não, porque ela serve. Amém, irmãos? Amém ou não? É verdade ou não é? É só porque ela é sua mãe que ela é notável? Não é não. Ela é mãe quando ela exerce o seu papel de mãe. Glória a Deus por isso, irmãos. Nós só vamos nos tornar úteis a partir do momento que nós servirmos. Se você não serve, você não serve. Entendeu? Ou não entendeu? Amém, irmãos? O livro de Atos, ele nos mostra algo assim impressionante que nós vamos ver no livro de Atos. Houve um momento em que o livro registra que Pedro foi preso. E a igreja passou uma noite em vigília de oração. Outros orando por outros. Toda a igreja foi presa quando Pedro foi preso. Amém? Toda a igreja ficou liberta quando Pedro saiu da prisão. Está entendendo, irmãos? Igreja é corpo. É por isso que nós falamos de igreja. Eu preciso de você, você precisa de mim. A Bíblia diz, quando vos reunis, está falando de uma maneira generalizada, está falando para todos, não é para presbítero. Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro. Vamos dar aquilo que Deus tem nos dado. Se você não der, você vai ficar anulado. Deus não vai usar você. Eu não posso colocar água aqui, nessa aqui ainda está um pouco vazia, mas se ela estiver cheia, eu não posso colocar água aqui, porque tem água. Para que eu coloque água aqui, eu tenho que beber. Você sabe por que o mar é morto? Não tem o mar morto? Você sabe por que ele é morto? Eu creio que saiba, o nosso professor de geografia já falou muito sobre isso. Ele é morto porque ele só recebe, ele não dá. As águas, a água do Mar Morto é muito salgada, não tem vida no Mar Morto, por isso que ele é morto. Você sabe por que nós somos mortos em muitas situações da nossa vida? Porque nós não estamos servindo ao Senhor como deveríamos. Porque quando nós servimos ao Senhor com discernimento e sabedoria, Ele vai nos dar. Na proporção em que você serve, você recebe. Você serve, você recebe. Você serve, você recebe. Amém, irmãos? Não serviu, não recebe. O reino de Deus é assim. A igreja em Macedônia, os cristãos de Macedônia, eles eram pobres e oprimidos. Quando Paulo pediu ajuda para ajudar os cristãos lá em Jerusalém que estavam sendo perseguidos, você sabe quem que mandou a maior oferta? Foram eles. Amém? Paulo ficou impressionado.
os irmãos, lá em Colossenses ele cita isso, os irmãos da Macedônia. Mas como? Uma região daquela, onde tinha muita pobreza, mandaram essa oferta? Não, meu Deus, só pode ser obra de Deus. Glória a Deus por isso, irmãos. Quem serve, serve. Nós precisamos de desenvolver isto entre nós. É saudável, é terapêutico servir. Quando você dá alguma coisa de você para alguém, você é que é o beneficiado, e não quem recebe. Quem recebe é beneficiado naquilo que você deu. Mas quando você dá, você está tirando do seu egoísmo, você está esvaziando esse eu, que merece ser vazio a cada dia. Porque a Bíblia diz que não há em mim bem algum. Paulo falou: miserável homem que sou, quem me livrará? Miserável homem que sou, completa aí. Quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo falou isso, miserável homem que sou. Então, irmãos, olha, antes de procurar um psicólogo, um psicanalista, procure o Senhor Jesus. Não sou contra psicólogo, não sou contra psicanalista, não. Deixa eles têm o papel deles, ajudam muitas pessoas na sociedade que nós vivemos. Mas Jesus é melhor do que eles. Eu sugiro, se você quer uma orientação minha, de um bom médico, eu sugiro que você vá primeiro a Jesus. E ele tem uma receita boa para você. Às vezes esse problema que você tem é problema de egoísmo. Você está tão centralizado em você, você está vivendo tanto para você, que tudo está te confundindo. Sua cabeça está... Quando você começar a se esvaziar, você vai realmente se encher de Deus. Amém, irmãos? O Senhor está à procura de servos, porque servir faz parte da nossa vida, não é? Deus, Ele é um Deus que serve. Quando Deus criou, para mim o texto mais fantástico das Escrituras é esse: no princípio criou Deus os céus e a terra. Assunto encerrado. Não discuto mais com ninguém sobre isso. É uma questão de fé. Tomei posse disso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Me satisfaz plenamente. Nosso Deus é um Deus de abundância. Olha como é que Ele dá. Olha como é que Ele fez tudo com fartura. Tudo de Deus é farto. É inerente, faz parte da natureza dEle. E essa natureza dEle está em nós. Amém, irmãos? Nós também temos capacidade de servir. Nós também temos capacidade de fazer além das nossas expectativas. Sirva ao Senhor. Sirva ao irmão. Você vai ter muitas feridas saradas em nome de Jesus. Tenho absoluta certeza disso. Eu fui curado de muitas neuras, de muitas maluquices, porque Deus me deu discernimento de servir. Estou servindo, estou me aperfeiçoando nesta área tão importante da nossa vida. Tertuliano, um dos pais da igreja, por volta do ano 200, menciona que os ateus falavam sobre os cristãos. Vejam como eles amam uns aos outros. Vejam como eles estão dispostos até mesmo a morrer um pelos outros. Glória a Deus, irmãos. A igreja é vista desse ângulo, irmãos.
A essência do Evangelho. Amados irmãos, vamos aprender isso para a glória do Senhor e para a cura de nós mesmos. A essência do Evangelho está no servir. Você discernir a necessidade do seu próximo é mais importante do que você discernir a sua. Porque quando você discerne a necessidade do seu próximo, Deus supre a você. Nosso Deus é um Deus supridor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Esta é a essência do Evangelho. E para tornar isso um fato concreto, para dizer que eu não estou falando de teoria, a irmã Jerusa, irmã Jussara, domingo passado, quando nós participamos da ceia, a Jussara passou 20 anos na Suíça, e ela conhece bem os hábitos daquele povo. Mas Jussara falou uma coisa que me deixou intrigado. Falei, meu Deus, olha como é que isso é real. Ela cuida de pessoas idosas, e uma dessas pessoas disse para Jussara: Jussara, eu vou colocar o seu nome no meu testamento, você vai ser uma das minhas herdeiras. E uma mulher de posse, falar de herança, né? Quem fala de herança só pode ter alguma coisa para deixar, né? Jussara, eu vou botar você como uma das minhas herdeiras. Sabe por quê, Jussara? Sabe qual é o objetivo dela ter colocado Jussara como uma das suas herdeiras? Depois a coisa não se concretizou, que Jussara discerniu isso, Deus deu sabedoria para ela. Sabe para quê? Para Jussara cuidar dela quando ela estivesse mais velha, porque ela sabia que os herdeiros não iam cuidar. Olha só que sociedade, um povo rico, inteligente. Vocês sabem muito bem o que é a Suíça, não é? Bota lá no Google que você, só com as fotos, vai ficar encantado com o país, não é? Mas uma sociedade de pessoas egoístas, cada um vive para si mesmo. Irmão, nós não podemos desenvolver esse espírito entre nós, em nome de Jesus. Se você quiser desenvolver esse tipo de espírito, procura aí uma denominação dessa, de acordo com o seu perfil, e vai para lá. Mas na igreja não tem esse negócio de perfil. Na igreja não tem branco, não tem negro, não tem magro, não tem gordo. Todos somos um em Cristo. Na igreja nós temos que aprender a conviver com diferenças. Eu posso ser antipático, mas você tem que me aceitar em nome de Jesus. Porque antipatia é coisa do diabo, é da carne. Amém, irmãos? Mas se você estiver cheio do Espírito, você recebe quem o Senhor recebeu. Há lugar para todos. Amém, irmãos? Por isso que nós falamos sobre a igreja, porque a igreja, ela é o corpo de Cristo. A igreja, ela é inclusivista. Nós incluímos todos aqueles que o Senhor inclui. Glória a Deus, irmãos. Que possamos refletir nessa realidade. E um bom começo para nós aprendermos a servir com mais maturidade é no ambiente da família. Hoje eu sei lavar a louça quando eu vejo a louça lá que não está limpa, e vejo que o pessoal está ocupado, eu vou lá e lavo, torcendo para alguém chegar, mas lavo. Aprendendo a fazer coisas práticas.
não deixo toalha molhada no quarto, vou lá no varal, estendo. Bota a minha roupa suja no cesto. E tem gente para fazer isso, hein? Mas eu faço. Porque eu quero servir a quem me serve. O que eu posso fazer para não ser problemático, eu faço. Amém, irmãos? A gente vai fazendo coisinhas assim, aqui, ali. E nós vamos aprendendo. Grandes coisas o Senhor tem para nós. Amém? Olha lá o princípio da família. Marido, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Mulheres, sejam submissas. Essa palavra submissão hoje, no movimento feminista, olha, os crentes, submissão, é que não entendem nada de submissão. Submissão é estar debaixo da mesma missão. Eu me casei com Leti com o propósito de formar uma família. E nós estamos formando essa família para a glória do Senhor. Isso é que é ser submissa. Está na mesma direção, está no mesmo propósito, está no mesmo objetivo, para a glória do Senhor. Tudo no Evangelho é princípio de servir, irmãos. Eu sirvo a minha esposa. Consequentemente, a minha esposa não precisa eu não preciso falar para ela que ela precisa ser submissa a mim. Nunca usei esse termo para ela. Nunca falei para ela, você tem que ser submissa, hein? E ela é. Amém, irmãos? Sabe por que ela é? Porque ela é uma mulher amada. E uma mulher amada é submissa. Cadê os homens? Glória a Deus, as mulheres. É difícil, não? Parece que o negócio está meio engasgado por lá. Gente, o ambiente familiar, um ambiente excelente para se desenvolver coinonia. Eu vou citar um exemplo, e já estou... Eu não gosto de falar que já estou concluindo, não, porque eu não sei se é isso que Deus quer que eu faça. Mas eu cito sempre, às vezes, esse exemplo. Ele é muito comum, mas ele é muito prático. Uma criança chegou para o pai e disse assim: papai, vamos morar lá na igreja? O pai ficou. Igreja, pelo amor de Deus, né? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Senão depois vocês vão confundir pensando que eu estou chamando esse treco aqui de igreja. Papai, vamos morar lá na igreja? O pai, intrigado, falou: meu filho, igreja não é morar, não tem lugar para a gente morar. Como é que a gente vai morar na igreja? Não podemos morar lá. Papai, vamos morar. Não, meu filho, não podemos. Vamos morar. O pai então perguntou para ele: mas por que você quer morar na igreja? Ele falou: pai, lá o som é tão diferente. Lá, quando o carro, a gente chega de carro, o senhor abre a porta para a mamãe sair. O senhor anda de mão dadas com ela. O senhor abraça a gente. O senhor abraça a mamãe. Criança, hein? Lá que é legal de se morar. Porque o bicho, quando chegava em casa, mudava tudo. Mulher! Mas lá na igreja ele impressionava. Amém, irmão? Os irmãos estão querendo falar amém. Parece que está todo mundo vivendo assim, será? Hein, Nuninho? Será que está ferindo? Pegando no pé? É bom que pegue, porque nós temos muito disso. Às vezes a gente vem para uma reunião maravilhosa, louva a Deus, pula, grita, chega em casa, a cara de... parece que veio do cemitério. Lugar de alegria é em casa. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Ux, parece que a Covid está chegando por aqui. Irmãos, esta é a realidade do Evangelho. Se nós não nos apropriarmos desta verdade, nós vamos viver um viver religioso. Deus não gosta de religioso. A palavra de Deus diz: servi ao Senhor com
alegria. Apresentai-vos diante dele com salmos, com cânticos. Sabei que o Senhor é bom. Foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Aleluia, irmãos! Glória a Deus por isso. Uma salva de palmas para Jesus. Que Deus possa falar conosco. É servir, irmãos. Amém? Eu tenho orado muito a Deus nesse sentido. Nós não sabemos o que há de vir sobre a terra. Nós não sabemos. E pelo que aprendemos das Escrituras, não virão tempos bons. Virão tempos muito difíceis. E nós, como cristãos, temos que estar preparados para isso. Muitas vezes vamos ter que fazer coisas que nós nunca fizemos, mas vamos fazer coisas na força do Senhor. O Senhor é a nossa força. Amém, irmãos? Como os irmãos lá no livro de Atos vendiam suas propriedades e dividiam com os irmãos. Foi uma situação circunstancial, mas aconteceu. Eu não sei, a gente não tem capacidade, nós não temos capacidade de nós mesmos para fazermos isto, mas em Cristo, a gente vai além das fronteiras. Em Cristo nós vamos além, muito além. Então talvez você esteja lá com o seu guarda-roupa cheio, roupas que você não usa mais, dá uma verificada nele lá. Aquele sapatinho que você já tem lá há 2 anos, que nunca botou nos pés, dê esse sapato a alguém que precisa, e compre um outro novo. Eu, por exemplo, essa roupa aqui é dos meus filhos. A maior parte das roupas que eu tenho eu herdo. Vai dar roupa, me dá. Aí eu pego as minhas e dou para outros. Lá em casa a gente vive assim, não é? Então, irmãos, nós temos que estar preparados para as mudanças, e virão mudanças. Não estou profetizando o mal, não estou aqui fazendo nenhuma profecia do mal, mas a palavra está nos mostrando. Nós estamos percebendo a humanidade inquieta, insegura. As pessoas estão ansiosas, estão nervosas, aflitas. O mundo já não era como era antes. Eu vejo essas crianças nascendo hoje e falo, meu Deus. Eu fiquei escandalizado poucos dias atrás, quando na Europa estava um grupo de países tratando do meio ambiente. Na Rússia, a Rússia lançando um míssil com algumas ogivas nucleares, e esse míssil viaja de uma velocidade tal que os radares atuais não são capazes de captá-lo. E da Rússia ela atinge a qualquer lugar do planeta Terra. E você pensa que é só a Rússia que tem isso? Americano também tem. E olha lá se Israel também não tem. Então o homem está se preparando para se destruir. Esse é o espírito egoísta do homem. Mas nós em Cristo estamos preparados para viver, e viver para a glória do Senhor. Que o Senhor abençoe os irmãos, e que o Espírito Santo de Deus, através da graça dele, desenvolva essa sabedoria em nossos corações. Amém?